O tema do fascismo sempre está em voga nas discussões e sempre tem aquele sabichão de direita que vai fazer aquela pergunta: você sabe o que é fascismo? E aí vem uma cartilha com características do fascismo. E sabe de uma coisa? Esse negócio de ficar criando estereótipos rasos não ajudam em nada. Não adianta eu ficar aqui dizendo: mas o fascismo é autoritário, isso e aquilo. É preciso de um mínimo de contextualização, não é mesmo? Nesse vídeo eu vou tentar trazer algumas reflexões sobre o fenômeno fascista. Mas já adianto aqui que não irei esgotar o debate em um vídeo para o Instagram, beleza? Pois bem, a conceituação do fascismo aparece em primeiro momento de uma compreensão com grande forma qualitativa através do italiano Antonio Gramsci. Nos seus estudos sobre o fenômeno fascista na Itália, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: o fascismo é o nome da profunda decomposição da sociedade italiana, que não pode deixar de se fazer acompanhar pela profunda decomposição do Estado. Só se pode explicar hoje se recordarmos o baixo nível de civilização a que a nação italiana chegou nestes 60 anos de administração unitária. Fecha aspas. O que Gramsci quer dizer aqui? É preciso recorrer ao contexto da época para que tenhamos uma apreciação mais didática das coisas. No momento em que Gramsci escreve isso, o clamor fascista já tinha conquistado as massas como consequência de um discurso extremamente moralista da história e de uma profunda negação dos antigos partidos burgueses. Desse modo, escreve George Dimitrov, abre aspas: o fascismo atrai, no interesse dos setores mais reacionários da burguesia, as massas decepcionadas que abandonam os antigos partidos burgueses, fecha aspas. Mas a crise que assolava a nação italiana no pós-Primeira Guerra Mundial não teve sua solução no fascismo. No fim das contas, a resposta fascista à crise na Itália tinha outro caráter: impedir que o contexto histórico fizesse sucumbir o capital. Em outras palavras, a manifestação fascista aparece como um braço aliado da burguesia para impedir a ascensão da classe trabalhadora. É uma espécie de correção da crise por meio da contenção dentro da ordem e fora da ordem. Esse é um dos elementos que corroboram o fascismo, a conservação da dominação burguesa sobre as condições mais variadas na modificação do Estado na democracia capitalista, sobre o domínio de um poder autocrático. Entretanto, é preciso afirmar que, segundo Florestan Fernandes, abre aspas, o caráter fascista das ações e processos políticos não se funda somente na contradição entre o uso institucionalizado da violência para negar os direitos e garantias sociais estabelecidos e as imposições universais da ordem legal, mas na existência de uma ordem constitucional que é menos simbólica ou ritual, pois só tem validade para a autodefesa, o fortalecimento e a predominância dos mais iguais, ou os privilegiados, fecha aspas. É nesse sentido que o fascismo se apresenta de forma ampla, se mostrando aqui como uma reação não apenas contra a ordem, mas também contra qualquer manifestação mais ou menos radicalizada dentro da ordem, mantendo-se sob o manto da democracia burguesa, um Estado privilegiado para a burguesia e um sistema autocrático para o povo. É por isso que, ao observarmos o fascismo, é necessário afirmar que na vida nada é estático. A realidade objetiva nunca será a mesma em diferentes contextos históricos. Portanto, os conteúdos políticos de uma representação ideológica podem ser, inclusive, distintos entre si, quando colocados em condições materiais atípicas e subordinados a novos elementos orgânicos. Desse modo, o fenômeno fascista pode prosperar sobre as perspectivas de uma democracia burguesa, em um cenário em que se acirra cada vez mais o confronto de classes. Isso é essencial, pois o fascismo não pode e nem deve ser reduzido ao seu caráter repressor, mas, ao contrário, esse deve ser apenas um dos aportes que aparecem mais ou menos expostos num conglomerado amplo do capitalismo. Essa característica é apresentada por Florestan Fernandes como um totalitarismo de classes que ele define enquanto, abre aspas, sociedades estratificadas às quais a cultura especial da classe dominante ou de setores da classe dominante opera e é imposta como se fosse a cultura universal de toda a sociedade ou a civilização, quando os membros da classe baixa saem de seu mundo e desempenham papéis que se vinculam às esferas econômica, social e política da sociedade global. Eles compartilham, de uma forma ou de outra, traços ou complexos institucionais da civilização, ou, em outras palavras, da cultura oficial e dominante. Fecha aspas. Quer dizer, a concepção de um fascismo universal vai ser calcada nas aspirações mais basilares da superestrutura política e social em que emerge até mesmo o lumpesinato. E
E da mesma forma que não se limita o conteúdo fascista ao autoritarismo, não podemos afunilar aqui também o fenômeno apenas enquanto forma ideológica, pois as chances de nos prendermos em um dogmatismo é bastante elevada, desconsiderando uma observação totalitária da sociedade. É preciso que levemos como reflexão dialética as explicações mais gerais impregnadas no conteúdo fascista. Isso significa levar em consideração necessariamente o contexto político e socioeconômico em que se insere, como localização geográfica, condição histórica, disposições materiais e objetivas da política local, e entre outras coisas. Todos os processos anteriores, se analisados cuidadosamente, irão nos fornecer aportes com maior qualidade para compreender como, quando e por que podemos afirmar que determinado movimento possui elementos fascistas. Isso significa deixar em evidência um leque com múltiplos agentes políticos e sociais que interferem direta ou indiretamente na constituição daquilo que se entende por totalitarismo de classe. Assim diz Florestan Fernandes, abre aspas. Portanto, um totalitarismo de classe produz seu próprio tipo de fascismo, que é difuso e não sistemático, que é fluido e não concentrado. Em suma, o fascismo que tem seu nexo especificamente político dentro do Estado e do governo, mas que imbui socialmente todas as estruturas de poder no seio da sociedade. Fecha aspas. Diante dessas circunstâncias, é possível perceber que o fascismo não precisa necessariamente carregar as semelhanças estéticas de um modelo localizado no outro canto geográfico, quando produzimos uma análise orgânica do sistema embrionário capitalista. Em outros termos, não é prudente fixar a noção do fascismo unicamente em um polo ou em figuras caricatas que levaram esse conceito. Não podemos ficar esperando que ressurjam todos os arquétipos ideológicos ponto a ponto da atmosfera fascista italiana para que julguemos o conteúdo de como um sistema orgânico do fascismo. Por outro lado, as demandas da realidade nacional não devem ser ocultadas frente aos anseios mais gerais da sociedade. Por consequência, a localização dos instrumentos processuais da fascização se esclarece no decorrer das necessidades particulares de cada nação, nos apresentando as estratégias mais gerais localizadas no desenvolvimento do conteúdo orgânico do fascismo. Muito obrigado.